Oi, meu nome é Caroline Miyazaki, sou Relações Educacionais e Científicas da 3M Oral Care. Estou aqui na Speed de hoje para dar algumas dicas sobre fotopolimerização, o procedimento que a gente mais faz no nosso dia a dia do consultório e tem como a gente fazer melhor. De nada adianta a gente ter um excelente equipamento fotopolimerizador se a gente não utiliza da forma correta. Eu vou me guiar nessas dicas para vocês de hoje no Consenso de Halifax. O Consenso de Halifax foi um encontro organizado pelo Dr. Richard Price lá no Canadá, onde ele reuniu professores do mundo inteiro para discutir melhores formas de ter resultados de fotoativação mais efetivos. Primeira dica que é super importante quando a gente for polimerizar. A ponta do nosso LED, ela sempre precisa estar limpa. É muito comum um dia grudar adesivo, outro dia grudar resina e tudo isso pode interferir a passagem de luz por essa ponta. Aí eu vou ter falha na minha polimerização. Pode ser que minha resina manche, pode ser que ela desgaste com mais facilidade, que eu tenha dificuldade de dar o acabamento, o polimento, então sempre esteja com a ponta limpa. E cuidado, porque às vezes a gente vai limpar, no ímpeto a gente pega a nossa espátula para resina e passa na ponta. E se o seu foto for com ponta de fibra ótica, você vai acabar riscando e piorando ainda mais a passagem de luz. Então precisa limpar com uma substância adequada. E aí, se você não quiser que suje, por exemplo, uma das formas é proteger. A gente pode utilizar algum plástico protetor, mas com cuidado. Por quê? Às vezes a gente compra e ele vem um pouco mais fosco, um pouco mais brilhante, e isso pode interferir nessa passagem de luz. Ou então a gente até coloca, mas a gente não deixa ele esticado aqui na ponta. Então a luz vai sair, ela vai passar por esse plástico que está irregular e vai sair de uma forma não adequada. Então, se for proteger, alguns estudos mostram que uma forma mais segura seria utilizando o filme de PVC numa camada fina bem esticada, nessa região onde a luz sai, em volta não tem problema, né, se tiver mais camada, mas nessa região é super importante estar bem esticadinho. Assim a gente vai assegurar uma maior proteção. E aí uma dica que eu posso dar com relação ao Elipard Picure, que é o LED da 3M, é que essa ponta é autoclavável. Então se você quiser ter um pouquinho mais de biossegurança, você pode autoclavar essa ponta, que é em fibra ótica, tá? A gente até aproveitando para falar da ponta, é uma coisa que é super importante, porque às vezes a gente compra o LED e esse condutor de luz, ele é transparente, ele é de plástico, porque isso é feito muitas vezes para baratear o equipamento. E ele sendo de plástico, ele não vai transmitir a luz de forma correta daqui do equipamento até o outro lado da ponta, que é onde vai chegar na nossa resina, no nosso adesivo. Uma forma simples da gente saber se ele é de fibra ótica, que seria um material de maior qualidade, é a gente colocar em cima de um texto. Se eu colocar e eu conseguir ler nesse outro lado da ponta o texto que está aqui embaixo, quer dizer que é fibra ótica que a luz está passando. Eu sei que tem diferentes níveis de qualidade de fibra ótica, mas só de ser fibra ótica já é um ponto bem positivo. Isso vai ajudar vocês a que chegue mais luz nessa região. Deem preferência para um LED que tem um diâmetro maior, para ter uma melhor cobertura, mas não só um diâmetro maior, uma excelente irradiância, tá? E que essa luz seja homogeneamente distribuída em toda a ponta. Então alguns LEDs têm esses diferenciais, como por exemplo o Elipar, para te dar mais segurança nesse procedimento de polimerização. Então a primeira dica, mantenha essa ponta sempre limpa, de preferência um LED que realmente passe essa luz, transmita essa luz do equipamento para a área ser polimerizada. E aí a gente vai lá e compra um equipamento de alta potência, né? Mais conhecido como alta potência, que nada mais é no termo de materiais de irradiância, que é o quê? É a potência desse foto dividido pela área dele. Então a gente tem um foto super potente e aí a gente vai polimerizar, a gente pensa, se eu estou trabalhando num nível de potência um pouco mais alto, acho que eu posso polimerizar por menos tempo. E aí vem a segunda dica desse consenso de Halifax, que é não, eu preciso respeitar o tempo que está na bula do meu adesivo,
na bula da minha resina, na bula do meu cimento. O tempo de polimerização, o tempo de exposição é mais importante, porque claro, não que a irradiância não seja importante, mas a associação desses dois é muito importante para garantir uma boa polimerização. Então respeite esse tempo de polimerização, não queira economizar 5 segundos, que isso pode atrapalhar muito a longevidade da sua restauração. Então essa foi a segunda dica. A terceira dica, muitas vezes a gente pega o LED e a gente aciona, e essa luz, ela é muito forte, então eu acabo não olhando porque me incomoda, pode danificar a minha retina. Então é importante que vocês, na hora de polimerizar, utilizem protetores como esse protetor aqui laranja. É um filtro para não danificar os nossos olhos, a nossa retina, que a gente consiga ver o procedimento que eu tô fazendo. E por que isso é importante? Sempre, por conta da próxima dica, que é a quarta, eu preciso olhar porque eu tô polimerizando para ter certeza que eu tô fazendo da forma correta. Então eu vou colocar o protetor laranja, quer seja esse ou aquela raquete que tem, e vou deixar a luz posicionada corretamente. Qual é esse posicionamento correto? Com a luz perpendicular à área a ser polimerizada, sem eu fazer angulações. Então olha que legal quando a gente trabalha com LED de qualidade como o Elipar. A gente vai ter um excelente acesso no dente posterior, porque essa ponta não tem uma curvatura muito ampla. Eu vou conseguir chegar até o meu molar, e quando a gente pensa em molar, é uma das regiões que mais falham, né, a polimerização, é na parede gengival da caixa proximal, porque além da dificuldade do isolamento, a luz não chega. Então, nessa região eu vou ter um excelente acesso, chegando e deixando a luz perpendicular, e como a ponta não tem tanta curvatura, eu vou evitar esses movimentos de angulação para que eu consiga polimerizar com mais efetividade. Então não afaste o seu LED da resina, isso pode diminuir muito a polimerização. E também evite fazer ângulos, porque a gente acha que luz vai conseguir chegar naquela região mais difícil, mas a luz não faz curva, ela vai acabar fazendo sombra, por exemplo, se eu tô com a LED um pouco inclinado, e isso vai gerar uma área com falha de polimerização. Então sempre o mais perpendicular possível e sem angular. E aproveitando que eu tô falando de dente posterior, eu preciso aproveitar, por exemplo, vou polimerizar uma bulk, que é muito comum hoje em dia a gente trabalhar com bulk em dente posterior. Eu tô trabalhando com incremento maior de resina e um dente posterior. Então, eu preciso ter uma luz colimada que consiga chegar e polimerizar do topo até a base dessa restauração e de uma forma mais adequada. E aí eu vou polimerizar por oclusal, e eu vou aproveitar, se for uma classe 2, polimerizar por vestibular e por lingual. Eu posso até girar essa ponta para facilitar a minha ergonomia, e assim eu vou ter um bom resultado de polimerização num dente posterior. E aí vem uma coisa bacana do Elipar, a luz dele é super colimada, então eu vou ter uma segurança da luz ser homogênea e colimada para chegar nessa região de mais difícil acesso, de forma, claro, sempre perpendicular, e ter uma boa polimerização do topo até a base da restauração, tanto numa resina bulk quanto numa cimentação, por exemplo, que a luz ainda precisa atravessar a cerâmica para polimerizar. Então essa é a dica em relação à posição do LED. E aí vem a próxima dica. Vou polimerizar, tô perto da gengiva, tô perto da mucosa do paciente, e tecido mole é mais sensível. E quando a gente trabalha com LED de alta irradiância, alta potência, energia vira luz, mas também ela é dissipada em calor. Então o paciente pode ser que tenha um leve desconforto na região de tecido mole. Então o que eu vou fazer? Não vou direcionar o LED para o tecido mole, vou direcioná-lo para realmente a área ser polimerizada. Mas se ainda assim o paciente relatar um certo desconforto, a dica é sempre jogar um jato de ar direcionado para a área da resina, jato de ar, tá? Então durante a polimerização eu refresco essa área com um jato de ar da tríplice. E a outra opção é, de repente eu preciso polimerizar por 40 segundos, que é o quanto tá falando a bula da resina, do cimento. Então para eu não ficar 40 segundos contínuos, eu posso quebrar em duas vezes de 20 segundos. Então eu polimerizo 20 segundos com o jato de ar, eu descanso 2-3 segundos mantendo esse jato de ar, e eu volto mais 20 segundos para terminar
a polimerização dessa região. Então seria a outra dica se o paciente está sentindo desconforto por aquecimento, porque LEDs de alta potência geralmente geram mais calor. A outra coisa que é super importante, tenha certeza da quantidade de luz que o seu LED está emitindo. Existem alguns equipamentos que entram em modo economia de energia, assim como o nosso celular, quando ele está acabando a bateria, ele entra naquela opção de economia de energia, e existem alguns LEDs que têm esse sistema de economia de energia. Então a gente está lá, fala, nossa, meu LED eu nunca preciso carregar, porque a bateria dura pra caramba, e pode ser que ele está emitindo menos luz para compensar o gasto de energia e essa bateria durar por mais tempo. E aí é importante que vocês trabalhem, se vocês tiverem preferência, por um LED que tenha uma qualidade, uma eletrônica diferenciada, porque isso vai te trazer segurança. Então, do primeiro ciclo até acabar o último ciclo da minha bateria, eu vou saber que ele está emitindo uma irradiância adequada. No caso do Elipar, a eletrônica dele é totalmente diferenciada para aqui do primeiro aos 720 ciclos que ele tem total de 10 segundos ao último, ele mantenha a irradiância adequada para te dar segurança na polimerização. Então, mesmo quando a bateria acaba, que ela começa a apresentar como uma luzinha vermelha, você ainda vai conseguir terminar a sua restauração com uma irradiância adequada para então depois carregar seu LED. É super fácil para carregar, é só encaixar o carregador aqui na tomada, e uma bateria vazia demora 2 horas para carregar. Ok? E o ciclo completo de bateria vai dar 720 ciclos de polimerização de 10 segundos cada um, com uma irradiância mantida em longo prazo. Tem até uma pesquisa que foi feita pelo Dr. Bruno Reis, professor lá da UFO em Uberlândia, que mostra a qualidade do início ao fim da bateria, no caso, por exemplo, do Elipar Deep Cure. Então, mantenha sempre o nível de bateria alerta. Se for o Elipar, ele vai te dar essa segurança do início ao fim. Caso não seja, mantenha sempre o seu LED carregado para garantir que a bateria esteja na maior quantidade possível para emitir a irradiância mais adequada que você precisa para o seu procedimento restaurador. Então, tenha sempre em conta qual é a irradiância de acordo com o nível de bateria oferecido pelo seu equipamento. Falando então de dicas a mais, teve outros consensos. Uma das dicas que foi de Bull, que eu já falei para vocês, que além disso também a gente colocar uma boa matriz, se for uma classe 2, né, para garantir uma boa adaptação na proximal para uma melhor polimerização também nessa região, polimerizando por vestibular, por lingual, não só por oclusal. Existiu um outro consenso, que foi o terceiro encontro e o último que teve, inclusive, que foi sobre os cuidados no caso de cimentação. Então, a gente vai trabalhar com preferência com LED de uma alta irradiância, com uma luz colimada, mas algumas vezes a gente precisa polimerizar uma cerâmica que é um pouco mais espessa. Então, se a cerâmica tiver uma espessura que a luz ainda consiga passar, você pode usar um cimento foto. No caso de até 1,5 mm de cerâmica, por exemplo, para uma faceta, se a faceta não for tão leitosa, tão opaca, a luz vai conseguir passar se for um LED de qualidade e polimerizar. Mas caso você fique em dúvida, uma das sugestões seria você, por exemplo, para esses casos específicos, usar um cimento dual, e você pode usar um cimento dual sem amina, né, que vai ter um pouco mais de estabilidade de cor em longo prazo. Aqui no caso tem o Relax Ultimate como uma opção aí para vocês. Caso a luz passe para uma cerâmica mais fina, por exemplo, uma faceta, vocês podem usar um cimento vinil convencional, ou então, caso vocês tenham dúvida de que a luz vai chegar, aí tem preferência para um cimento dual. E aí é sempre importante trabalhar na técnica correta, de preferência com LED de alta qualidade, e sua restauração vai ter uma conversão, uma polimerização dessa parte resinosa melhorada, que vai trazer mais segurança e provavelmente maior longevidade, menor risco de sensibilidade pós-operatória, melhor facilidade de acabamento e polimento, melhor estabilidade de cor do seu material. Então as propriedades mecânicas vão estar diretamente correlacionadas com como você polimeriza esse seu material. Então, seguindo essas dicas e tendo esses cuidados, eu espero que vocês consigam aí melhorar a polimerização dos materiais resinosos, e se tiver qualquer dúvida, manda aqui pra gente que a gente responde depois. Obrigada e até uma próxima oportunidade.